Aleluias. Nosso Deus é fiel. Aleluias. Eliseu. Gente. Só um pouquinho, agora não manda mensagem para mim não, por favor. Depois você fala comigo, tá certo? Vamos entrar na palavra. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 em diante. E diz assim: Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? Ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. No versículo de número 3, diz assim: E 4 homens leprosos entravam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que entraremos nós aqui até morrermos? Aleluias! Glória seja dada ao Cordeiro. E diz assim: E levantando-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, no versículo de número 5, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o ruído de carro e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e roupa e foram e esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e foram e a esconderam. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 9 diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós, glórias a Deus, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e tenda como estavam. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 16 diz assim: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E aquele senhor, no versículo 19, diz assim: Aquele senhor respondeu o homem de Deus e disse: Eis que o Senhor fizesse janela dos céus, não poderia isso suceder. E ele disse: Eis que verás, e os teus olhos, porém, dali não comerás. E ali lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e o morreu. Eu creio que você está do outro lado, você está entendendo a leitura da palavra. O que eu li nesta noite foi que a boas novas do Senhor chegou para um povo que estava cativo, um povo que estava, louvado seja o nome do Senhor, cercado pelo exército inimigo. Samaria estava passando por uma terrível fome, mas ali havia um profeta chamado Eliseu. E Eliseu profetizou que haveria, louvado seja o nome do Senhor, alimento para aquele povo. E um daqueles homens não acreditaram, porque ele disse: ainda, louvado seja o nome do Senhor, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso suceder? Eliseu, porém, disse para ele: tu verás, mas não comerás. Queridos, vamos começar por aqui. Não importa a situação em que você esteja passando, não importa o que os noticiários estejam anunciando, no sentido de que isso possa impedir, que isso possa ser motivo de Deus não agir ao meu e ao seu favor, de forma nenhuma.
nenhuma pandemia, nenhuma situação adversa, nenhuma fome, nenhuma escassez, nenhuma peste, nada de forma alguma debaixo do sol aqui na terra pode impedir o agir de Deus na vida de um povo que é liderado pela sua palavra, que é assistido por um profeta, que é assistido pela palavra do Senhor, que não volta vazia. Samaria estava passando por um momento de fome. O povo se alimentava de cocô de pombo. O povo se alimentava de cabeça de jumento. O povo não tinha o que comer. O povo comia o seu próprio filho. O rei de Samaria ficou tão desesperado que disse que poderia até matar o profeta se ele não desse um jeito naquela situação. E o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz: amanhã quase a este tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Mas o homem, o Senhor que estava ao lado do rei, ele disse: eu não acredito em tal coisa. E Eliseu disse: pois você não acredita, em outras palavras, amém? Você não acredita, mas tu verás, mas não comerás. E assim aconteceu. Mas pastora, como pode ser isso? Querido, Deus é um Deus de mistério. Agora olha para cá. Agora presta atenção no que eu estou te falando. Olhe bem, preste bem atenção. Quem foi que Deus usou para levar boas novas a Samaria? Quem foi que Deus levou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem foi que Deus usou? Aleluias, louvado seja o nome do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que 4 homens leprosos. Querido, a lepra naquela época, para aquela região, era maldição. Eles tinham que ser afastados do arraial. Eles tinham que ficar isolados de toda a população. Mas Deus usou aqueles homens isolados. Deus usou aqueles homens desprezados. Deus usou aqueles homens amaldiçoados pelo homem para que levasse boas novas para um povo que estava sendo liderado por um profeta. Um povo que ouviu a voz de Deus através de um homem chamado Eliseu. Eu quero te dizer uma coisa. Quem profetiza faz toda a diferença. Só acontece, querida, a profecia só se cumpre quando de fato e de verdade ela é lançada, ela é falada, ela é direcionada da parte de Deus. Caso contrário, são meras palavras. Porque o profeta naquela época, ele era nada mais, nada menos que a boca de Deus na terra. Então, quando Eliseu declarou, que disse: a esse tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, haverá, glórias a Deus, 1 medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porque aquele homem tinha intimidade com Deus, aquele homem estava sendo inspirado por Deus e sabia que ia acontecer da parte de Deus. Mas o que nos deixa intrigado é o seguinte: Deus muitas das vezes nos diz que vai acontecer, nos dá certeza de que vai acontecer. Agora, como ele vai fazer, só ele sabe, porque ele é Senhor. Quando Deus disse a Elias: vai para Serepta e lá tem uma viúva para te sustentar. Quando você ler esse texto, claro, você imagina o quê? De imediato vem na sua mente uma viúva rica, uma viúva farta, uma viúva, louvado seja o nome do Senhor, cheia de dinheiro, que vai bancar aquele homem. De forma nenhuma. Aquela mulher só tinha um pouquinho de farinha. Aquela mulher só tinha um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor, de azeite. Que ela ia fazer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, o bolo para o seu filho e ia morrer. E ele disse: faz primeiro para mim, depois faz um para ti e para o teu filho. Porque Deus manda dizer que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija até que venha a chuva. Então o Senhor, querido, ele tem a sua forma de trabalhar. Até Elias chegar ali, ele não sabia qual a condição daquela mulher.
Então eu quero te dizer, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus nos manda, nos traz aqui nesta programação, me faz usar esse microfone para dizer a você, o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer. Agora, como vai acontecer? Cabe ao Pai das luzes. É Ele que sabe o tempo e a hora. É Ele que sabe como vai acontecer. Então, tão somente receba esta palavra do teu espírito. Numa terra que estava gente passando fome, gente comendo o seu próprio filho, pessoas comendo cocô de pombo. E o Senhor, Ele fala através do profeta, vai ter farinha. Vai ter alimento nesta porta, vai chegar a provisão, mas quem duvida, querido, não participa. Quem duvida, a Bíblia diz que é semelhante à onda do mar. A palavra do Senhor é garantida, ela é categórica. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa o que os noticiários estão dizendo, o desemprego em massa, a fome em massa, peste em massa, doença, enfermidade, não fique com seu ouvido atento a isso, mas coloque a sua fé naquele que pode todas as coisas, no autor e consumador da sua fé. Coloque o seu olhar no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, acredite, a grande verdade é o seguinte, o que eu quero trazer nessa noite é essa aqui, o ponto X da mensagem. Quem é que Deus vai usar para trazer boas novas, para levar boas novas até você, quem é que Deus vai usar para promover um milagre na minha e na tua vida, não nos cabe saber. Muitas das vezes você está depositando a sua confiança naquela pessoa que você acha que tem capacidade aos seus olhos, que tem, louvado seja o nome do Senhor, uma boa expressão, que tem condições, e muitas das vezes não é nada disso que Deus quer. Porque o Senhor disse que a glória dele não dá outro. Aleluia. Glória a Deus. Era muito fácil chegar um rei de outra cidade, de outro lugar, e prover para Samaria. Era muito. Mas não, Deus queria trabalhar ali no sobrenatural. Deus pega 4 homens debilitados, faz andar em direção à cidade. Ele disse, ora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá, se morrer, tudo bem. Mas não podemos ficar aqui, porque se ficarmos aqui também vamos morrer de fome. E à medida que aqueles homens se aproximam dos sírios, eles pensam que é o exército de Israel, e ali eles fogem. Eles fogem e deixam o quê? Toda uma cidade cheia de mantimento. E o que é que tinha? Farinha. E o que é que tinha? Provisão. Então, o Senhor, Ele vai pegar os que não são, meu irmão, para confundir os que são. Deus vai pegar as coisas vis desse mundo, as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Então, 4 homens que estavam afastados, isolados, que estavam amaldiçoados, que estavam só esperando a morte, foram eles que Deus usou. Foram eles que Deus usou para mudar a história de toda uma cidade. Quem sabe neguinho, ou branquinho também, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe tem pessoas, aleluia, desprezando você. Quem sabe tem pessoas menosprezando você. Mas quem sabe Deus tem um plano grandioso na tua vida. Quem sabe Deus tem um plano grandioso através de você para mudar a história de uma cidade, para mudar uma história de um país, para mudar uma história, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? De uma nação. Quem sabe é você que ninguém dá nada. Às vezes, muitas das vezes, o seu pastor nem olha para você. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o irmãozinho da frente nem olha para você que está atrás. Quem sabe muitas das vezes nem olha porque você não tem expressão, você não tem cheiro que ele queria que você cheirasse. Ai, glórias a Deus, Deus é bom demais. Você não tem a roupa que ele queria que você tivesse, mas Deus tem negócio contigo. E aí? E aí? Você não tem a formação que ele queria que você tivesse, você não tem o conhecimento que ele queria que você tivesse, mas é com você que Deus quer fazer o negócio. É através de você que Deus quer sacudir a cidade. Aleluia. É através de você que Deus quer prover na mesa de muita gente. E aí? Vai reclamar com quem, meu irmão? Quem sabe você está aí do outro lado, todo choroso, todo chorosa, que ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim. E lá vai, lá vem. Ei, Deus usou 4 leprosos. Qual é a sua enfermidade mesmo?
Qual é a sua situação mesmo? O que está acontecendo contigo mesmo que Deus não possa usar? Se levanta nessa noite, meu irmão, minha irmã. Para de mimimi, para de choro, para de situação, porque Deus está contigo. Deus está no controle, Deus está neste negócio aí. E Deus vai te levantar nessa terra, não só para te honrar, não só para glorificar o nome dele através da sua vida, mas também para prover na vida de muitas pessoas. Quem sabe ninguém olha para você e não dá nada. Mas Deus disse, é através desse nada aí que eu vou fazer tudo. É através dele, dela aí que eu vou fazer tudo. Eu vou fazer diferente. Deus vai fazer diferente, meu irmão. Deus trabalha... Renato, baixa esse louvor aí, é diferente. De Sara, só um pouquinho, só um pouquinho. É diferente, Deus trabalha diferente, meu irmão, minha irmã. Deus levou o socorro, a boas novas para uma cidade que estava em verdadeiro caos, através de 4 homens debilitados, através de 4 homens que só estavam esperando a morte chegar. E Deus mudou a sentença. Deus mudou o quadro para outras pessoas. Eu quero te dizer, o que você está sentindo, o que você está passando, não é para a morte, é para glorificar o nome do Pai das Luzes. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder